Queridos, Nelson Siqueira, 17 de abril de 2020, sexta-feira. Nesta manhã eu quero compartilhar com os queridos acerca de um assunto que mexe muito conosco. Paternidade. Paternidade. E para tanto eu quero estar ancorado no texto de Isaías, capítulo 53, versículo 10. E quero pegar somente a parte A desse verso 10. E quando você tiver um pouquinho de tempo, você vem degustando a palavra até esse ponto, e aí fará todo sentido na leitura. Que nos diz assim a palavra do Senhor: todavia agradou o Senhor moê-lo. Eu não sei se eu vou ter condição de levar essa reflexão até o final, eu não sei. Mas quando nós pensamos no sacrifício de Cristo, no sofrimento do Cordeiro, algumas interrogações pairam sobre a nossa mente, algumas interrogações permeiam os nossos corações, e tais indagações, por mais teológico que você seja, algumas respostas você não vai conseguir concluí-las. Não porque a Bíblia não nos dá base para isso, não. É pela nossa ignorância. É pela nossa limitação. Então, quando nós olhamos para a cruz e nós vemos todo aquele quadro, todo aquele sofrimento de alguém justo sendo injustiçado, de alguém santo ser blasfemado, por que tanta dor, por que tanto sofrimento, por que tanto escárnio com uma pessoa pura, com uma pessoa santa, com uma pessoa que só fez e só anunciou o bem? Então a gente começa a fazer algumas indagações. Por quê? Será que não existiria nenhum outro meio? Será que realmente esse era o único caminho? Então a gente começa, questionar. Mas é claro que esses questionamentos é porque nós somos ignorantes, biblicamente. Porque quando nós adentramos nas Escrituras, nós vamos ter respostas para tudo isso. Entretanto, queridos, mesmo tendo as respostas teológicas para tudo isso, ainda vai surgir alguns questionamentos, porque às vezes não é racionalizando as coisas que encontraremos respostas, porque chega num ponto que eu vou fazer uso das palavras do salmista, tá? Tal conhecimento é sobremodo elevado, eu não consigo atingir porque eu sou limitado, não consigo atingir porque eu sou pecador, não consigo atingir porque o limitado está diante do ilimitado, o temporal está diante do atemporal, Então, por isso que nós temos dificuldade para entender tais coisas. E aí, então, quando nós olhamos para a cruz, essas indagações surgem em nossas mentes e a gente tenta encontrar resposta, e algumas respostas a gente não tem. Talvez algumas respostas nós não teremos. E talvez nem na eternidade nós teremos.
Mas o profeta Isaías, há muitos anos antes do nascimento de Cristo, e quanto mais ainda do próprio sacrifício de Jesus Cristo, ele deixa registrado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o capítulo 53, no versículo 10, e essa parte A desse versículo que diz que aprouve, foi da vontade, foi decreto, foi determinação do Pai, do Senhor, do Criador de todas as coisas, daquele que arquitetou todas as coisas, daquele que determina todas as coisas pela palavra do seu poder, daquele que é sempre eterno, ele não teve princípio e não tem fim de dias. O sol da justiça. Aprouve a este Deus moê-lo. Aprouve a esse Deus entregá-lo. Aprouve a esse Deus enviar o seu filho por sacrifício vivo. E aí nós, como pais, perguntamos para nós mesmos: que pai é esse? Que pai é esse que entregou o seu filho para morrer na cruz sob muito sofrimento? Não foi uma morte comum. Não foi uma morte dentro das expectativas, se é que nós podemos colocar assim. Não, foi algo totalmente diferente. Que pai é esse? E aí eu tenho que trazer para o temporal, para as nossas vidas, para a gente tentar entender. E aí eu pergunto para você, pai, para você que está me ouvindo, você teria coragem de entregar o seu filho? Mas alguns detalhes da palavra de Deus, eles fazem toda a diferença. Eu não estou falando, olha só, eu não estou falando de um pai que tem 20 filhos e entrega um. Mesmo se fosse, seria algo surreal. Por quê? Porque cada filho tem a sua particularidade. Mas vamos pensar, né? Vamos pensar. Alguém poderia falar assim: pô, mas ele tem 21, tudo bem. Eu sei que não é tudo bem, entenda. Eu sei que não é tudo bem. Mas alguém pode falar: poxa, ele tem 20, ele entregou, tudo bem. Mas o texto das Escrituras, ele é claro em nos dizer o seguinte: que Deus deu o seu único filho. O seu único filho. Mas também a gente pode trabalhar um pouquinho acerca de relacionamentos, né? Porque tem pai e filho que não se fala, tem pai e filho que se odeia. É um absurdo, eu sei, mas existe casos assim. Então, se você pega um filho que você odeia, que você não tem nenhum tipo de amor para ele, entregar, tudo bem, mas não. As Escrituras é bem clara dizendo o seguinte: que Deus deu o seu único filho, o seu unigênito, aquele que era da mesma essência que ele, da mesma divindade que ele, e ele deu a quem ele amava. Se você tem alguma dificuldade disso, é só você refletir acerca de quando Jesus foi batizado e ele saiu das águas. Ouve-se uma voz, o pai dizendo para o filho: este é o meu filho, a quem eu tenho prazer. Então, este Deus entregou o seu único filho, a quem ele tem prazer. Então eu te pergunto, pai, você que é pai, você entregaria o teu filho? O teu único filho, a quem você ama?
Eu não preciso ser nenhum vidente para saber qual é a tua resposta. E a tua resposta é categórica. Não, eu não entregaria. Mas as escrituras nos dão alguma base para dizer o seguinte: pode até ter que por um bom alguém se anime a morrer. Pode ser que até por uma pessoa boa, ou seja, aquela pessoa acima da média, pode ser que alguém se anime a morrer. Um exemplo: qual pai que está me ouvindo e me vendo que não daria a sua própria vida em resgate de um filho? Não é mesmo? Eu daria a minha. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: você daria o teu filho em resgate de alguém que é teu inimigo? E novamente a resposta é categórica. É claro que não, Nelson. E a começar em mim também, eu não. Entretanto, o Senhor, Ele deu o seu único filho e aprove a esse Deus moê-lo. Só tinha um em toda a humanidade que tinha, ou melhor dizendo, que tem poder para livrá-lo da cruz. Só tinha um. E este um era o próprio Pai. E este Pai que tinha poder para livrá-lo, seu filho, da morte, do sofrimento, do escárnio, das ofensas, das blasfêmias, ele aprove a moê-lo. E é aí que nós entramos em parafuso, é aí que nós travamos, porque tal conhecimento é sobremodo elevado, eu não consigo atingir isso. Por quê? Porque aprove a Deus moer o seu filho, o seu único filho, a quem ele tem prazer. Por quê? Para resgatar pecadores? Para resgatar aqueles que são ofensores dele? Só tinha um que tem poder para livrá-lo. E este aprove a moê-lo. E aí, queridos, nós não conseguimos entender realmente isso. E aí nós nos posamos até de pais bonzinhos, Fala, não, eu nunca, mas ele fez. Ele fez. Foi a maior e nunca haverá mais uma demonstração de amor que se equipare a esta. Mas não somente demonstração de amor em palavras, mas em atitudes, porque Deus enviou, ele não ficou no campo das emoções, ele não ficou no campo emotivo, não, ele enviou, ele praticou, ele agiu, ele enviou o seu filho e ele entregou o seu filho. E aprove a ele moê-lo. Tem um programa, você consegue encontrar aí no YouTube, um programa do Jô Soares 11:30, quando tinha esse programa ainda, E o Jô Soares, ele tinha por praxe contar algumas piadas no início do programa, e nesse programa especialmente ele leu algumas cartinhas, talvez até pela data que era Dia dos Namorados, alguma coisa assim comemorando. E ele leu algumas cartinhas, alguns e-mails que alguém enviou com formato de cartinhas de crianças entre 5 e 7 anos, alguma coisa assim. E a pergunta que foi feita para essas crianças era sobre o amor. O que é o amor? E eram várias respostas engraçadas e
E alguém falou assim: amor é quando. Isso crianças de 5 a 7 anos, tá? Amor é quando ela elogia a minha camisa e eu não quero mais tirar a minha camisa para lavar. Isso é amor. Ou amor é quando eu encontro ela e fico olhando no olhinho dela e parece que eu estou enxergando estrelinhas. Isso é amor. E aí ele foi lendo algumas frases, né, engraçadas acerca dessas crianças, e até que ele chegou numa cartinha de uma menininha que disse o seguinte: amor, ou a maior demonstração de amor, foi na cruz. Que mesmo os pregos sendo cravados nele, ele poderia ter descido, mas ele não quis. Isso é amor. Eu fico imaginando, queridos, o sofrimento do pai. O sofrimento do filho nós sabemos. Mas às vezes as pessoas não ponderam o sofrimento de um pai. Ele vendo malfeitores escarnecendo o seu filho. Ele vendo malfeitores crucificando seu filho. Ele vendo malfeitores humilhando seu filho. Ele vendo malfeitores batendo no seu filho. E aí, para a gente entender um pouquinho, a Bíblia é palavra de Deus, né? E ela é fantástica nesse aspecto, porque é palavra de Deus. Ela nos reporta lá para a caminhada, uma via crucis, né? A caminhada de Abraão com Isaac, onde Deus pede o seu filho, a quem tu amas, viu, Abraão? A quem tu amas, e leva para o Monte Moriá, e ali você sacrifica o seu filho. E no meio do caminho, nessa via dolorosa, Isaac, então, chega num ponto em que ele começa a indagar o seu pai. Pai, aqui está a lenha, a faca, né, o cutelo, algo cortante, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Porque Isaac, ele sabia todo o procedimento de um sacrifício. E o pai, sabendo que o sacrifício era o filho, eu fico imaginando a dor de um pai. Tendo que obedecer a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e tendo que sacrificar o seu filho. Eu gostaria de dizer para vocês que ali é um ato histórico, é um fato histórico, aconteceu, mas apontava para o nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus, que seria entregue na mão de malfeitores. Mas eu quero fazer uso dessa passagem somente para mostrar para você o sofrimento de um pai. Deus poderia livrá-lo, poderia, mas aprove ele a moê-lo. Aprove ao Senhor moê-lo.
Isso, queridos, nós não vamos entender se o Espírito Santo não adentrar em nossos corações e esclarecer todas essas coisas para nós. Se ele não fizer isso, será impossível. Agora, se ele já fez isso, a única resposta que nós temos é nos prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, 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 eu te louvo. Porque, a despeito dos meus pecados, o Senhor entregou, Senhor, o teu filho para me resgatar, algo que para mim seria impossível, algo que seria impossível para mim fazer. O Senhor me resgatou através do seu filho, mesmo sabendo, Senhor, que isso te trouxe muita dor, mesmo sabendo, Senhor, que isso te trouxe muito sofrimento. Nós não temos condições de mensurar, Senhor, o teu sofrimento. Entregando o teu filho, o teu único filho, em resgate de pecadores, Senhor. A única coisa que eu sei é que o Senhor nos ama, a despeito dos nossos pecados. E que a tua graça, Senhor, irresistível e graça maravilhosa, é algo incompreensível. E ela tem poder para nos lavar de qualquer pecado, Senhor. A esperança para o ferido. A esperança, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus adentre em nossos corações e que encontre guarida e que este venha nos alimentar dia após dia para que possamos estar aos pés do Criador. E em resposta a esse amor escancarado, esse amor explícito na cruz, que possamos nos render a Ele e confessar os nossos pecados e falar: Senhor, reina em mim. Reina em mim. Emanuel, Deus conosco. Que Deus nos conceda um ótimo final de semana. Eu não vou pedir desculpa por isso, porque eu não sigo pauta. Eu não sigo pauta. Que Deus nos abençoe. Fiquem sempre com Deus.